A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. E hoje eu gostaria de falar sobre 3 atitudes que podemos ter diante da pregação da Palavra de Deus. Nosso texto base está em Mateus capítulo 7, versículo 24 a versículo 27. Lá nós lemos: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós estamos diante da pregação da Palavra de Deus, como por exemplo você está agora, ou quando você está diante de um culto, de uma EBD, de um estudo, de um livro, de uma boa música cristã, nós podemos ter 3 atitudes principais que eu gostaria de destacar aqui. A primeira atitude que nós podemos ter é uma atitude muito passiva. Uma atitude onde eu apenas assisto àquela pregação, eu apenas assisto àquele ensino, sem um compromisso de mudança. Muitas vezes, apenas cumprindo uma agenda, apenas frequentando um culto, frequentando uma reunião, mas sem nenhum compromisso de real mudança com a minha vida. Muitas vezes para agradar pais, para agradar a família, para agradar a esposa, o esposo e assim por diante. Muitos frequentam as igrejas apenas por certo status social. Ali está o seu círculo de amigos. E o tempo vai passando e eles são completamente inatingidos pela palavra de Deus. Eles são, como por dizer, como um pato selvagem que mergulha para pegar o peixe, levanta voo, mas as suas penas não ficam molhadas porque estão impermeabilizadas. Bem, para o pato isso é bom, mas para nós, ter uma atitude passiva diante da palavra de Deus, de maneira alguma. A segunda atitude que eu gostaria de destacar é uma atitude quase ativa, que eu explico da seguinte maneira: assiste à pregação buscando como aquilo pode ter a ver com a sua vida, no sentido de como aquilo pode promover o seu bem-estar. Ele seleciona da mensagem, ele seleciona do livro, ele seleciona do que quer que seja, algo que possa trazer bem-estar à sua vida, algo que possa trazer para ele algum tipo de conforto ou atingir uma necessidade que ele julga que é a sua necessidade mais importante. É aquele que vai à igreja e quando ouve algo que não lhe agrada, fecha os seus ouvidos. Quando ouve algo que confronta o seu pecado ou o seu estilo de vida, aplica na vida do outro ou apenas diz: isso não é comigo. É uma atitude que pode até ter algum efeito, mas que muitas vezes vai evitar que Deus mova, atinja, modifique áreas da sua vida que precisam ser mudadas, que precisam ser modificadas. A terceira e última atitude é a atitude realmente ativa. Essa é uma atitude de alguém que olha para a palavra de Deus, que olha para a pregação, interagindo com aquilo que está na sua vida em dissonância, em discordância com aquilo que está sendo pregado. É aquele que pensa em como eu vou interagir com isso e como eu vou aplicar a minha vida de uma maneira determinante. É aquele que olha para a palavra de Deus como se fosse um bisturi e deseja a cirurgia na sua vida, deseja a mudança na sua vida. Como disse Jonathan Edwards, aquele que lê a Bíblia é aquele que ouve a pregação contra si mesmo. Jamais ele aplicaria a vida de outro, jamais ele pensaria: poxa, fulano devia estar aqui hoje, precisava ouvir isso. Ele agradece a Deus porque ele está ouvindo. Não apenas quando é confrontativo, mas também quando aquela pregação, quando aquele ensino complementa algo na sua vida a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus, do Espírito Santo, da doutrina em geral, que ele não tinha uma boa compreensão, mas agora tem. Agora, existe uma outra dimensão da aplicação dessas 3 atitudes que é ainda mais grave. É como isso afeta os outros. Por exemplo, aquele que tem uma atitude passiva, em absoluto ele vai se reproduzir na vida de alguém. Ele não está se reproduzindo nem na sua própria vida. Ele não está sendo atingido pelo que está sendo ensinado. De certa forma, é impossível que ele possa influenciar a vida dos outros. Você não pode dar aquilo que você não quer. A atitude quase ativa é bom, mas ele vai passar adiante apenas aquilo que não expõe os erros na sua vida. Apenas aquilo onde, digamos assim, aos seus olhos, ele é um campeão. Ele está fazendo tudo certinho, então ele comenta, ele repassa,
ele reproduz aquilo que não afeta a sua imagem. E finalmente, aquele que é realmente ativo, ele não apenas interagiu com aquilo que foi ensinado, mas agora ele passa adiante, através do discipulado, através do ensino. Ele é alguém que comenta e até exemplifica seus próprios erros, porque agora ele foi confrontado pela palavra, ele pode passar adiante o seu exemplo daquilo que Deus está transformando na sua vida. Queridos, olhando novamente para o texto que o Senhor nos dá, nós temos uma decisão. Nós vamos construir uma casa firme sobre a rocha, Ele é a rocha, a palavra dele é o nosso fundamento, ou nós vamos construir uma palhoça, um barraco, que facilmente pode ser levado pelos ventos, pelas tempestades, e a vida vai trazê-los. Muitas vezes nós estamos andando pela vida tranquilamente, recebemos um telefonema, recebemos uma notícia de alguma maneira que pode colocar a nossa vida de cabeça para baixo. Pode, se nós estivermos ancorados na rocha, a tempestade virá, mas nós com certeza não seremos abalados, porque o Senhor é aquele que nos fundamenta, Ele é aquele que nos mantém onde nós devemos estar. Tenha uma atitude realmente ativa diante da palavra de Deus. Não desperdice. Quantos queridos nossos ao redor do mundo desejam ouvir da palavra e não podem, e não têm oportunidade? Não desperdice o tempo que Deus dá a você nas reuniões da sua igreja, diante da palavra de Deus, no seu devocional diário, ouvindo boas músicas cristãs, lendo os bons livros. Tudo isso é planejado por Deus, é graça para que nós possamos ser confrontados e moldados pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e um bom tempo com a palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus.